O São Paulo encara o Talheres nesta quarta-feira no Morumbi pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Para esse jogo, o São Paulo busca quebrar um tabu incomodante. A equipe não vence um time argentino em seus domínios pela competição há 8 anos. A última vez que o São Paulo venceu uma equipe argentina no Morumbi pela Libertadores foi em 2016. Na ocasião, o São Paulo derrotou o River Plate por 2-1, com 2 gols de Caleri. Após isso, o São Paulo disputou mais 4 jogos contra argentinos em casa e não conseguiu vencer nenhum. O primeiro deles foi contra o próprio Talheres em 2019, na segunda fase da Libertadores. A partida terminou empatada em 0-0 e o São Paulo perdeu o jogo de ida e foi eliminado. Em 2020, o São Paulo empatou em 2-2 com o River Plate na fase de grupos. Depois, em 2021, perdeu para o Racing na fase de grupos e contra o mesmo adversário empatou em 1-1 nas oitavas de final. Todavia, na Sul-Americana de 2023, o São Paulo venceu o Tigre e São Lourenço na fase de grupos e nas oitavas de final. Os duelos foram os últimos jogos do São Paulo contra equipes argentinas no Morumbi. O São Paulo busca, portanto, voltar a vencer um argentino no Morumbi pela Libertadores e de quebra ganhar do Talheres pela primeira vez em sua história. Além disso, a vitória coloca a equipe paulista na liderança do Grupo B, que dá vantagem para decidir as oitavas de final como mandante. Caleri e Rafinha, jogadores do São Paulo, estão processando a EA Sports, desenvolvedora do game FIFA, por supostas violações de direitos de imagem e pede indenizações de 35 a 200 mil reais. Os jogadores dizem que suas imagens são utilizadas pela EA Sports na franquia de jogos de futebol sem que eles tenham um contrato individual estabelecido com a produtora americana. Caleri e Rafinha argumentaram que não deram autorização para a utilização de suas identidades no jogo, o que seria uma violação da Lei Pelé, que protege os direitos de imagem dos jogadores do futebol brasileiro. O artigo 87A da lei exige que seja firmado um contrato de natureza civil com o atleta para permitir a utilização comercial de sua imagem. A EA alega nos processos que possui contratos coletivos vigentes com a empresa, com a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, que permite retratar fielmente atletas, clubes e ligas e por isso utilizou as imagens, nomes e atributos físicos de Caleri e Rafinha em épocas em que os dois ainda não jogavam no Brasil. Eles atuavam em clubes argentinos e europeus ao longo dos anos em que foram retratados no antigo FIFA. O São Paulo tem negociações em andamento para renovar o contrato do atacante Juan, de 22 anos. Juan tem contrato com o São Paulo apenas até o fim do ano. A diretoria são paulina já sinalizou uma oferta e recebeu uma contraoferta do staff do atleta. Agora o time paulista busca chegar a um valor comum dos valores e prorrogar o contrato com o atleta. O São Paulo vê Juan como um atleta de potencial e não quer correr o risco de perdê-lo de graça. Em julho, o atacante entrará em sua reta final de contrato e poderá assinar um pré-contrato com outra equipe. Atualmente, ele é a terceira opção para a posição, que conta com Caleri de titular e André Silva. Clubes do futebol europeu chegaram a fazer sondagens pelo jogador nos últimos meses. Apesar dos interesses, não foram feitas ofertas pelo centroavante. Na temporada, Juan anotou 3 gols em 12 jogos. Ele igualou o número de bolas nas redes de sua última temporada, quando precisou de 43 jogos. Ele fez sua estreia pelo Profissional de São Paulo em 2019, na vitória por 2-1 sobre o CSA.